Bem-vindo ao programa Fala Caju, um programa que traz semanalmente para você tudo o que existe de mais doce e gostoso nessa vida. E hoje a gente vai falar sobre sonhos, mas a gente vai falar sobre como atingir os sonhos com dinheiro no bolso, não é isso? Eu estou aqui com a educadora financeira, terapeuta financeira e coach, Shirley Freitas, minha amiga querida, que vai falar sobre finanças e sonhos. É isso, Chi? É isso mesmo, Ju. Gratidão pelo convite. Muito bom estar aqui eu falando que com agradeço. você, falando com o seu público e falar de educação financeira, né? Que tem coisa mais gostosa que isso? Realizar sonhos. Não tem mesmo. E muitas vezes a gente acaba não realizando sonhos pela falta de dinheiro, né, Chi? Exatamente. Mas antes da gente entrar nessa questão de educação financeira, como eu sei que você faz um monte de coisa, veio do mercado corporativo, teve uma trajetória aí super bonita, eu queria que você contasse um pouquinho para quem está em casa de como que a questão da educação financeira surgiu na sua vida. Ah, muito bem. Eu tenho uma grande história com a educação financeira. Para quem não me conhece, eu sou uma mineira que hoje mora em São Paulo, estou em São Paulo há 11 anos. E logo que eu cheguei em São Paulo, eu me vi diante de muitos desafios, tá? Já trabalhando numa boa empresa, com um bom salário, né? Se estou numa boa empresa, logo tenho um bom salário. Mas hoje eu comecei a ter sintomas com a minha saúde financeira. Saúde financeira é uma coisa muito importante, às vezes a gente deixa meio de lado, né? Exato. Daí eu falei, gente, olha só, eu trabalho, estou o mês todo, né? Querendo ou não, a gente dedica boa parte nossa para o trabalho. Então sai cedo de casa, chega à noite, daí o meu dinheiro ficava um dia na minha conta. Eu falei, gente, tem alguma coisa muito séria. E foi aí que eu fui em busca de me aperfeiçoar, entender o que estava acontecendo comigo. Uhum. E olha só, depois que eu fui atrás de muita informação para me ajudar financeiramente, porque eu trouxe comigo um grande valor, né? E minha mãe sempre dizia, o que nós temos de mais sagrado assim, é o nosso nome, então não suja o nome. Eu não sujava o meu nome, mas eu fazia aquele drible, né? O mês todo. Eu tinha um cartão de crédito que vencia no dia 5, no dia 10, dia 15, dia 20, e eu tinha que lidar com tudo isso. E o que é mais interessante é que era um desgaste, né? E daí até que, num certo momento, eu vi que eu estava deixando de realizar alguns sonhos, ou seja, perdendo oportunidades. Entendi. Foi aí que eu falei assim, não, agora é sério. Esse é um sintoma, né? Porque quando você falou dos sintomas da questão dos problemas da saúde financeira, é interessante entender quais são esses sintomas, né? Um sintoma é você não realizar sonhos. Não realizar sonhos. Outro é você ficar com a sensação de que você trabalha e não realiza nada. Então, ou seja, o meu dinheiro não está dando e a desculpa é sempre que você está ganhando pouco. Entendi. Quando na verdade não é isso. Chega perto do final do mês, o dinheiro já acabou, o mês ainda não acabou. É, exato. Tá. A coisa de dívidas, né, que a gente estava até conversando ontem. Exatamente, né? De repente você está ali naquele momento, o dinheiro não está dando, você tira um empréstimo, né, com a promessa, né? De repente vou usar só o cheque especial, mas no próximo mês eu pago. Chega no próximo mês você não pagou aquele cheque especial, não deu, você vai tirar um empréstimo. Daqui a pouco você já está tirando outro empréstimo para cobrir aquele, e eu me vi assim, sabe? Uhum. Até que eu fui atrás, né, de entender o que estava acontecendo exatamente, e para minha surpresa eu descobri que existia educação financeira. Até então não sabia disso. Entendi. E os livros são meus maiores amigos. Eu sou uma pessoa que amo ler, né? Uhum. Eu morei em sítio até os 18 anos de idade, voltei a estudar aos 18 anos de idade. E até então, o que eu mais fiz foi ler. Então eu já trazia muito conhecimento. Eu não tive tanta dificuldade quando eu tive que voltar para a escola regular por conta da leitura. Isso me ajudou muito. E daí eu falei assim, nos livros, eu vou voltar para os livros e direcionar o assunto que eu quero aprender. Fui atrás de educação financeira. E fui descobrindo muita coisa que eu não tinha noção que existia. Até que eu descobri uma pós em educação financeira. Entendi. Em julho de 2015 eu concluí minha pós em educação financeira. Entendi. Aí você se formou como educadora financeira e aí começou a trabalhar com isso. Comecei a trabalhar e comecei a compartilhar o que eu fazia, né? Eu nem sonhava um dia estar falando para tanta gente, ensinando tanta gente. Hoje eu estou em 9 países, pelo menos, já levando o meu conhecimento, dividindo com as pessoas,
coisas que eu aprendi e que eu percebi que muita gente precisava do mesmo que eu precisava, que é controlar os gastos, principalmente. Controlar os gastos e saber onde investir também, né? Onde investir. Porque o nosso dinheiro, né, sem direção, ele vai sem você perceber. E eu ensino as pessoas a encontrar os gastos invisíveis, né? Através hoje do apontamento de despesas, né? Fazendo anotação. E assim, para ninguém ficar escravo. Que pelo menos uma vez ao ano seja feita essas anotações para entender para onde está indo o seu dinheiro. O que são esses gastos invisíveis? Conta para quem está em casa, porque eu achei muito interessante esse conceito. Os gastos invisíveis, inclusive eu escrevi um artigo sobre isso. São aquelas pequenas despesas, né, que está saindo da nossa conta todo dia que você não tem noção. Pode ser uma renovação de revista que aconteceu sem você perceber, uma taxa alta do bancária, né, uma taxa bancária. Pode ser aqueles consumos, né, que você não tem noção que você está cometendo todo dia o mesmo consumo. E eu tenho uns cases muito interessantes de alunos meus, né? Teve um que se deparou com gasto muito alto com café da manhã, o outro com o sem parar. Eu tenho uma cliente que ela descobriu que ela gastava muito com cadernos. Daí ela foi entender que na infância dela o maior sonho dela era ter caderno bonito. E ela comprava caderno, ela falou, Shirley, hoje eu tenho caderno para escrever uns 2 anos, eu não preciso de tanto caderno. Mas para mim era um gasto invisível, ela não percebia. Ela não percebia que ela comprava tanto caderno. E são todos esses gastos que às vezes estão no débito automático, coisa assim. Você então fazer essa análise, esse diagnóstico do que está acontecendo, para onde está indo o seu dinheiro. Para onde está indo o seu dinheiro. Porque quem é que nunca teve essa sensação, né, de acabar o mês e falar, gente, acabou o mês, eu não tenho mais dinheiro, onde foi que esse dinheiro foi parar? Exatamente. Né? E é uma grande descoberta, né? Para mim foi uma grande descoberta, eu tive que entender para onde estava indo o meu dinheiro. Então hoje eu costumo dizer, né, que o nosso dinheiro ele precisa ter nome e sobrenome. E a partir do momento que você direciona o seu dinheiro, você vai entender, né, que você vai trocar certos consumos que você tem por o desejo do seu sonho. E isso tem que ser uma troca prazerosa, né? Sem sofrimento. Sim. Então, a gente vai ter que dar uma paradinha, mas na volta eu queria muito conversar com você sobre a metodologia, porque você tem uma metodologia que você usa para ajudar as pessoas a resolverem essa questão, né, e se curarem a sua saúde financeira. Exatamente. Então tá jóia, a gente pode falar sobre isso? Podemos. Então fica aqui que já já a gente volta. Então voltamos aqui com a Shirley Freitas, que está falando sobre educação financeira. Shi, e você estava conversando comigo ontem sobre essa questão da metodologia, porque não é um negócio só de anotar o que você gasta, né, e controlar o que você gasta. Tem um método que é um método que faz você ter vontade, né, de realizar essa mudança. Conta um pouquinho mais. Eu sou pós-graduada, né? E também sou terapeuta financeira pela metodologia de SOP. E a metodologia de SOP, ela é uma sigla, na verdade, que é o Diagnosticar, Sonhar, Orçar e Poupar. É DSOP. Isso. Vamos falar sobre cada uma dessas partes. Exatamente. O diagnosticar é o primeiro passo, né? É onde é importante realizar o apontamento de despesas, mas é uma coisa diferente de você anotar no geral. Então é você anotar cada tipo de despesa, por tipo de despesa mesmo, né? E não, de repente, você vai assim, hoje eu gastei R$500 e anota ali no macro. Não, é abrir por cada tipo de despesa, criar uma coluna e aí, após 30 dias, né? O ideal é que se faça 30 dias para quem tem ganho fixo, e por 90 dias para quem é um profissional liberal, ou empresário, vendedores, né, pessoa que só recebe comissão. E isso que seja feito uma vez ao ano, como se fosse um check-up médico mesmo. Tá, aí, então só pra gente saber, você pega e vai anotar, você cria colunas, então você vai colocar uma coluna lá, comida, por exemplo, uma outra coluna
passeio, uma outra coluna, é mais ou menos isso? Assim, vamos pensar, uma combustível, a outra café da manhã, a outra almoço, jantar, para você entender quando você está tendo um consumo, principalmente fora de casa. Ah, tá. Ou se é mercado, o valor do mercado. Aí você coloca uma outra coluna como mercado, tá bom. E uma coisa interessante, quando você fizer um gasto no cartão de crédito, por exemplo, você fez uma compra de R$500, você precisa anotar os R$500 naquele dia. Tá. Não importa se você parcelou, como você vai pagar, mas naquele dia você fez um consumo de R$500 e coloca o tipo da despesa. O seu gasto é o gasto completo, não é o gasto da parcela do cartão, não, é o gasto do dia. Do dia, tá bom. E essa anotação tem que ser feita na hora. Tá. Então a gente sugere que carregue um caderninho. Ah, na hora? Não pode ser no final do dia? Não, o importante é que seja na hora. Tá bom. Porque acaba esquecendo. Já faço tudo errado, gente. Como que eu tô aprendendo aqui. Aí você fez esse diagnóstico, você descobriu, como por exemplo, você me falou um dia desse, que tem pessoas que comem o salário, literalmente. Eu tenho uma cliente que ela falou, Shirley, depois que eu fiz apontamento, eu descobri que literalmente eu como o meu salário. Ou seja, 50% do ganho dela estava indo para comida. Para comida. Daí, imediatamente, ela criou uma cota, falou assim, não, hoje eu gasto X na comida, eu tenho isso que eu preciso realizar, eu tenho meus sonhos, e daí já entendeu que ela precisava economizar para os sonhos. Tá bom, que os sonhos é a próxima parte da metodologia. Isso, o segundo que pilar. É DS, então S é de sonho, de não é sonho. isso? E é importante que tenhamos 3 sonhos, um de curto, médio e longo prazo. Tá. E aí, quando você fala sonho, é um sonho que você quer realizar alguma coisa que vai depender de um aporte financeiro. Sim, tudo que você precisa comprar. Pode ser um sonho, meta, objetivo, né? Cada um tem uma maneira de tratar. Dentro da metodologia, a gente trata como sonho. Tá. Então, o desejo seu é de comprar um novo celular, um novo notebook, um traje para uma festa que vai ter logo que retomar a pandemia. Um exemplo. Ou de fazer uma viagem. Sim. Tá? Então, tudo aquilo que você deseja realizar com o dinheiro. Tá. E aí você anota. Então, curto prazo, o que você considera curto prazo? O curto prazo é até 1 ano. Tá. O médio prazo acima de 1 ano até 10 anos e o longo prazo acima de 10 anos. Ah, tá bom. Então o longo prazo é bem pra frente. O brasileiro nem vê esse do longo prazo, né? Não, então, o comportamento do brasileiro é imediatista, né? Qual que é o comportamento? Primeiro ele faz a dívida, daí ele corre atrás de pagar. É isso. Daí se tem algum desafio no meio do caminho é onde ele começa a ter dificuldades em arcar com tudo aquilo, né? E aí vai gerando a dívida, né? É o momento que gera a dívida. Eu gosto de falar também bastante do inadimplente, né? Do endividado e do inadimplente. Endividado todos nós somos. Você fez uma compra parcelada, você é um endividado. Você tem um imóvel parcelado, você é um endividado. Você tem um carro parcelado, você é um endividado. Não tem nada de errado em ser endividado. Sim. Né? Significa que você comprou coisas que você ainda não pagou completamente. Né? Daí a atenção é para quando você se torna um inadimplente. Né? Inadimplente é quando você deixa de honrar com os seus compromissos financeiros. Daí sim. Então é esse cuidado que tem que tomar. Enquanto você está conseguindo montar o seu orçamento e tudo está cabendo no orçamento, você está dando conta, ótimo. Mas diante de um diagnóstico, né, é importante entender, né, onde você pode reduzir, onde você pode melhorar, as pessoas que já estão em dívidas, né? Qual critério eu vou adotar daqui para frente, se eu vou precisar de uma fonte de renda extra, ou enfim, são muitas saídas e assim, são muitos caminhos. Muitos caminhos. Mas aí uma coisa que eu acho interessante falar, antes da gente continuar para os próximos passos da metodologia, é a importância de você ter um sonho, porque a gente está falando de dinheiro e as pessoas às vezes apartam, né, o sonho da vida real, da dívida aqui, do dinheiro. Então, qual a importância de você ter esse sonho dentro dessa metodologia de educação financeira para os seus clientes? A grande importância é que ela realize os sonhos. Às vezes chega para mim um cliente completamente endividado. Eu pergunto, né, qual é o seu sonho? Eu falo, Shirley, você tá louca, que sonho? Não tenho sonho, eu tô endividada. Então, mas mesmo endividado, ele precisa realizar os sonhos dele, senão vai ficar aquela sensação de vazio, né, uma angústia. Ele se sente frustrado, né, que não está realizando. E como que você realiza sonhos, né? Se pagando primeiro, e primeiro entendendo o valor de cada sonho, quanto você precisa economizar, em quanto tempo você deseja realizar, e tudo isso é feito com um diagnóstico.
Sim, entendi. Então você vai lá, vai colocar o seu sonho, vai descobrir quanto custa aquele sonho, Exato. né? E daí você vai encaixar isso no seu planejamento financeiro, descobrindo quanto que você precisa economizar por mês para chegar a poupar o valor daquele sonho. Exato. E o importante é que 10% do seu salário vá para a realização dos seus sonhos. Pelo menos 10% Pelo menos vá. 10%. Ótimo, maravilhoso. Daí as pessoas falam, nossa, Shirley, mas o meu sonho é, de repente, o de médio prazo é comprar uma casa. Eu vou conseguir comprar uma casa economizando R$100 por dia, por mês, né? Mas o importante é sinalizar, né? É iniciar aí o planejamento do seu sonho, porque quem vai dar o tom, né, para a realização do seu sonho é você mesmo. Entendi. Então, a partir desse momento, ela começa a direcionar, né, com mais foco. Entendi. Daí o dinheiro passa a ter direção, literalmente. Aí o dinheiro passa a ter o nome e sobrenome que você comentou no outro bloco, né? Você sabe para onde está indo e qual é o nominho daquele real, né? Daquele R$1 para onde ele foi. Exatamente. Então esse é o segundo pilar dentro da metodologia. Daí vem o orçar, né? Para cada sonho você vai orçar com pelo menos três fontes, quanto custa, quanto tempo você vai realizar, né? Aí você começa a trabalhar o seu sonho. E finalmente o poupar, né? O poupar é você entender que você está poupando para o seu sonho, entender se o seu sonho, para qual sonho, de curto, médio ou longo prazo. Para o sonho de curto prazo, ele pode poupar na poupança mesmo, né? Que não tem incidência de impostos, é mais fácil dele retirar. Mas se já vai para o longo prazo, é importante que ele faça esse dinheiro valer mais. Entendi. Então ele já tem que fazer o dinheiro dos sonhos dele render mais. Daí ele já vai buscar um meio de investimento. Exatamente. Muito bom. Então calma, porque a gente vai ter que dar mais uma paradinha e na volta a gente vai falar, vai dar algumas dicas para quem está em casa para essa questão de saúde financeira e educação financeira. Pode ser? Pode ser. Então tá joia. Fica aqui. Estamos de volta hoje aqui falando sobre educação financeira com a Shirley Freitas, que é educadora financeira, terapeuta financeira e coach. Shi, então me fala, agora com essa questão da pandemia e com essa retomada, mas que não está sendo, não é todo mundo que ainda está novamente com emprego, teve muita gente que teve salário reduzido, o que eu vejo é que está todo mundo meio com dinheiro curto. Então, qual é a dica para quem está em casa para fazer esse dinheiro curto, realizar sonhos, render, pagar as contas, sem deixar ninguém inadimplente? Maravilha. A minha orientação, né, para quem está em casa me assistindo, é que primeiro saiba os seus números, né? E quem me segue já, quem não me segue, me siga no Instagram, é o Shirley Freitas Oficial. A gente vai colocar aqui. Vamos colocar, né? Eu sempre digo, é papel, caneta e tempo. Você precisa realmente dedicar um tempo, anotar os seus números, realizar aí o diagnóstico, né, o apontamento de despesas, para você entender para onde está indo. Porque, de repente, você precisou fazer muitas negociações, deve ter empurrado alguma parcela, você precisa estar ciente que se de repente você pediu isenção de alguma negociação agora, mas lá na frente isso vai voltar para o seu orçamento, então tudo isso é importante estar na ponta do lápis. Entendi. Então primeiro é você colocar tudo no papel. E aí se você descobre que realmente está com um buraco grande, o que fazer? Acho que essa coisa que você me falou um dia desses, de não desistir do sonho, é importante a gente mencionar, né? Porque às vezes a pessoa descobre que está com um buraco, se desespera, deixa os sonhos de lado e agora só quer pagar essa conta e aí começa a viver uma vida meio frustrada. Sim. Agora é o momento de criar as prioridades, né? Feita a anotação, reconheceu todos os números, criar realmente uma lista de prioridades. O que é mais importante para o momento, né? Feito isso, fica muito mais fácil de tomar as decisões necessárias diante do dinheiro, não deixar de realizar os sonhos, né? Mesmo que seja uma quantidade menor, continue economizando para os sonhos. Isso é o que vai te dar motivação, né? Para ter mais realização lá na frente. E a educação financeira, ela é bem diferente das finanças pessoais, né? Onde você vai trabalhar com muitos números, juros compostos.
A educação financeira ela é totalmente comportamental. Então, passando por esse processo, fazendo a anotação por 30 dias, e eu desejo que seja mesmo por 30 dias, que você faça corretamente, você vai entender aí a sua maneira de lidar com o dinheiro, né? Como que você está fazendo até agora, né? Que você pode melhorar, reduzir, né? Entender aí. E é interessante, Ju, que nós trazemos um DNA financeiro, nós aprendemos lá atrás sobre o dinheiro, nada sobre hoje. Nós trazemos aí um comportamento já com o dinheiro, que nós aprendemos com pai, com mãe, com professores. Na infância. Na infância, na primeira infância, principalmente. A nossa relação com o dinheiro vem daí, é isso que você vai Vem lá de trás já. Tá. Porque na verdade você desenvolve crenças com relação ao dinheiro, nós né? carregamos muitas crenças em relação ao dinheiro. Como você me deu alguns exemplos sobre, por exemplo, a pessoa que acha que quem tem dinheiro não é honesto, alguma coisa assim. Exato, não tem algumas né? coisas? Tem umas crenças, né, que dinheiro é só para rico, eu sou pobre, mas sou honesto, dinheiro não é capim. Então, são crenças pesadas que a gente traz que não faz sentido. E eu ensino a ressignificar essas crenças, né? Chama de verdades, né? São coisas que nós ouvimos lá atrás que a gente traz como verdades na nossa vida hoje. Entendi. E aí, para você ressignificar essas verdades, você repensar essas crenças, faz muita diferença na hora de você ter dinheiro no final do mês. Então, não é só uma questão que você vai fazer para resolver coisas emocionais ou esotéricas. É para você ter dinheiro. É para ter dinheiro, para trabalhar a prosperidade, né? De repente, você fica com um pensamento tão ali que não é seu. Então, entenda, né, que isso não faz parte, né? Gente, se a partir de hoje eu pensar diferente, né? Começar a trabalhar o meu dinheiro de outra maneira, começar a valorizar, né? O dinheiro, que às vezes as pessoas não valorizam. Outro dia eu tive uma cliente que falou assim: o que eu preciso é fazer as pazes com o meu dinheiro. Ele não para comigo, então eu preciso fazer as pazes. É legal isso, né? Até pode escrever uma cartinha para o seu dinheiro falando: amor, se eu te magoei, me perdoa, volta pra mim. Exato, né? Eu tenho uma palestra que eu faço, uma energia positiva do dinheiro, que a gente trabalha mais essa parte, né? Que não tem nada de errado você conversar com dinheiro, pedir dinheiro, trabalhar sua prosperidade. Inclusive, são passagens bíblicas, né? Para quem ler e entende profundamente. Essa coisa de atrair a prosperidade, né? Sim, tem um livro maravilhoso que chama As Leis Dinâmicas da Prosperidade. Ele trabalha isso de uma forma muito linda. E aí, quando a pessoa faz toda essa questão que tem a ver com a parte comportamental, automaticamente, não é automaticamente, né? Porque, claro, isso também depende de você trabalhar, não é você só fazer essa parte de ressignificar crenças e ficar em casa vendo a sessão da tarde, que não vai funcionar. Não vai funcionar. Mas, obviamente, se você continua trabalhando e continua correndo atrás da sua prosperidade, você sente mudanças. Sente. Você já viu nos seus clientes pessoas que estavam inadimplentes e agora estão realizando sonhos. E coloca um foco, né? Por exemplo, eu queria realizar, Shirley, eu realizei tal coisa, mas por quê? Porque ela começou a trabalhar. Então, tudo aquilo que a gente foca expande, isso é fato. Entendi. A partir do momento que você direciona a sua energia para a realização daquilo, né? Foi que a gente tem que continuar sonhando como criança, né? Sonhando como criança, por quê? Pelo menos eu sempre sonhei, eu tive grandes sonhos e eu fui crescendo e realizando meus sonhos. E a criança, ela tá o tempo todo, né, querendo, né? Ela tá em contato, ela tá em contato com o sonho dela. Entendi. Você não se limitar, porque quando a gente vira adulto, a gente mais ou menos vai se limitando naquilo que deixa as coisas soltas, né? Socialmente aprovado, coisa assim, né? Então, essa coisa de você sonhar sem travas. Sem travas e com objetivos, né? Às vezes, quando é criança, você não quer tanto uma boneca, uma mochila nova, aquilo, e você fica e você pede de Natal, pede aniversário, até que um dia o seu presente chega. Alguma hora chega aquilo ali que você quer. Legal. Shirley, eu amei esse papo. A gente vai ter que mais ou menos encerrar, mas antes de terminar, eu queria muito que você deixasse uma mensagem para quem está em casa, porque realmente eu acho que esse assunto é muito importante. A gente tem uma relação
com o dinheiro, que ela é um pouco mal resolvida, né? Hoje eu sinto que o brasileiro tem uma relação mal resolvida com o dinheiro, e o trabalho que você faz eu acho lindo e super importante. Então eu queria muito que você deixasse uma última mensagem. Então o meu desejo para você que está em casa é que só você pode mudar a sua vida. Então vá atrás dos seus objetivos, do seu sonho, comece a estudar, vai para os livros, comece a seguir alguém que já sabe, né? Porque nós, mentores, educadores, nós já percorremos um caminho, e é isso que a gente leva hoje para nossos clientes. E eu desenvolvi um treinamento, Ju, que chama Saia das Dívidas, estarei lançando nos próximos dias, onde eu ensino todo o caminho, né, de como trabalhar a sua educação financeira, controlar as suas finanças e ainda sair das dívidas. É isso aí, maravilhoso, é um trabalho excelente. Gi, obrigada por você ter vindo, foi um enorme prazer te ter aqui. Eu que agradeço o convite, para mim é uma honra. É isso aí, obrigada para você.